Olá, meu amigo e minha amiga, estamos aqui outra vez, graças a Deus, para mais um conteúdo. Mas antes de eu falar qualquer coisa, eu quero fazer um comentário de que ontem eu errei o nome do personagem bíblico. Não é Bartimeu, sim Zaqueu. Acontece. Fui corrigido por uma pessoa querida, minha amiga, que é adventista, e também teve um comentário no vídeo, e eu também já respondi dizendo que eu errei naquele momento. É muita gente, né? Mas tudo bem. Mas o importante é que a gente está fazendo conteúdo, que a gente está mostrando as realidades, o importante é que a gente está mostrando quem é quem nesse tabuleiro que chamam de polarização. E hoje nós vamos falar de mais uma questão que é realmente um ato de traição da pátria continuado. O bolsonarismo está em festa por causa da invasão do Trump, Nicolas Ferreira, Bananinha, Tarcísio, Flávio Bolsonaro, inclusive chegando ao ponto de querer que os Estados Unidos façam o mesmo dentro do Brasil. E a pergunta que eu quero fazer é: são eles patriotas ou são patriotários? Eles gostam do Brasil ou eles odeiam o Brasil? Essa que é a questão que deve ser levantada para nossa reflexão, e por isso você deve dar o seu certinho agora para não se esquecer, deve comentar para ajudar a engajar o conteúdo, deve compartilhar para mostrar para mais pessoas desses absurdos que estão acontecendo. Então, essa gente comemora coisas que eles não sabem. Tem aquela Maria Corina, que eu já falei no meu conteúdo, vai lá dar uma olhada, Trump exagerou, uma coisa assim, que eu já não sei mais como é que eu fiz, o mundo repudiou. E na ONU já estava um repúdio mais ou menos generalizado sobre o ato que ele cometeu, ferindo os direitos internacionais, etc. e tal. Agora, o importante é dizer que eu falei naquele conteúdo que o Trump não estava nem aí para a questão do povo, nem aí para a democracia, que o cenário ali aberto era o petróleo, e o Trump já se manifestou. Mas tem um detalhe: ele sequestrou Maduro, e olha só olha de quem o bolsonarismo gosta: de sequestrador, de ladrão, de mentiroso. O Trump sequestrou Maduro, roubou os cargueiros, que custam milhões de dólares, juntamente com o petróleo, sendo que uma das cargas era para Cuba, e isso não pode, foi pego em águas internacionais. Mandou matar aquelas pessoas, aqueles barcos, matou porque as pessoas, poderiam dizer, não tinham nenhum envolvimento no narcotráfico, então foram mortas arbitrariamente. Isso é um ato ditatorial, que evidentemente que é o que o Bolsonaro faria. E as atitudes do Trump, elas são improvisadas. O tarifaço foi uma delas e mostrou que ele teve que recuar, mas ele quer ser o bambambam. Bam, bam. E assim ele vai fazendo, vai jogando, a popularidade dele caindo, ele tentando recuperar, e cada vez fazendo mais porcaria. E agora, então, evidentemente, que deixando o chavismo no poder, e pior da história é que esta vice, que é do Maduro, ela é chavista, ela é desde o início, o irmão dela agora assumiu o Congresso, ainda tem o filho do Maduro, mas a verdade é que, em conteste, é que houve sim, na Venezuela, um período próspero em função do petróleo, mas quem se locupletava era como no Brasil assim querem as velhas da ditadura, só eles. A pobreza na periferia, na miséria, evidentemente, sem usufruir de nenhum tipo de benefício. Quando o Chaves entrou e ele retomou o controle, tirando inclusive os privilégios daqueles bacana, houve uma revolução social na Venezuela. Isso é fato, está na história. Moradia, educação, saúde, fez inclusive programas copiados do próprio Brasil. Depois, evidentemente, Maduro enlouqueceu, e o resto você já sabe. E o Lula nunca reconheceu a vitória do Maduro. Mas esses bolsonaristas agora, como está no período eleitoral, eles estão querendo levantar essa pecha para tentar diminuir a popularidade do Lula, só que já foi mostrado nas ruas que o Brasil quer manter a sua soberania. Portanto, os patriotários estão dando um tiro agora no outro pé, para não dizer que eles dão na cabeça, que eu quero eles vivos para ver quanta porcaria eles fazem, inclusive alguns deles, que por isso nós temos que levantar aquela famosa tag "não vote na direita 2026", porque esta é a questão que nós devemos
levar constantemente, porque eles defendem regime autoritário, regime imperialista, regime dos Estados Unidos. Que agora, então, eu vou mostrar para vocês um conteúdo para que fique muito bem embasado o que eu estou falando. Mas eu também quero deixar aqui a chave Pix, pedir aos coraçõezinhos que são mais sensíveis, possam botar qualquer quantia que possam para ajudar este canal e esse rapazinho que faz com tanto carinho conteúdos para vocês. Mas, evidentemente, já dá o certinho, comenta também durante o vídeo e compartilha, tá certo? Eu vou deixar a chave Pix aqui, por enquanto, para você escrevendo e depois que o seu coraçãozinho seja tocado. Mas vamos assistir o que foi a análise que foi feita pelos jornalistas da Globo e vai ao encontro de tudo que eu disse já. Mas o importante hoje é deixar isso claro. O Trump sequestrou o Maduro e a mulher dele. E o Maduro também pode ter sofrido uma traição. Esta que é a grande verdade. Porque os militares continuam, os militares que chancelaram a posse dessa vice-presidente, então está tudo como está. Ficou tudo como estava e não mudou nada. Simplesmente tiraram um personagem e colocaram outro. Mas o Trump está achando que fez uma boa opção, ela já botou na mesa para o Trump e eles querem o Maduro solto e está acabado. Mas vamos ver essa análise aqui e procura ficar até o final do conteúdo para ajudar o canal a crescer, tá certo, gente? Vamos nessa então, vamos lá para essa análise. A Venezuela é um retrocesso de 215 anos. Desde 1811, a Venezuela é um país independente. O que nós estamos vendo, quero usar de novo a palavra do Marcelo Lins, é assustador. Porque quando uma pessoa se coloca como um poder incontrastável, todo mundo está em perigo, inclusive os cidadãos americanos, porque ele também foi para a política interna e falou das atuações das forças federais em estados e falando que a partir da entrada das forças federais, tudo ficou muito mais seguro em Washington, D.C., em outros estados e regiões. E falou que Marco Rubio falou que não informou ao Congresso, e ele acrescentou, porque o Congresso vaza. Então, as instituições americanas também se enfraqueceram nesse dia de hoje. É um momento em que ele pega a doutrina do século XIX e fala que é a nova doutrina, agora melhorada por ele, e ele tinha colocado antes a América do Sul, a América Latina, como área prioritária para essa política intervencionista. Então, o que acontece a partir daí vai muito além do destino do Maduro ou do que vai acontecer com a Venezuela. Acho que está todo mundo, eles estão dizendo que podem fazer isso com outros países. Sempre de recado direto para a Colômbia, que é um governo constitucional eleito. E a palavra democracia, como o Marcelo está dizendo, não foi falada. O assunto é petróleo, vamos pegar o petróleo, inclusive quando perguntado sobre China e Rússia, que defenderam a Venezuela. Bom, se eles quiserem petróleo, a gente vai produzir mais agora. Então, eles vão fornecer mais. Então, falaram de business. É disso que se trata. Não é defesa democrática, também não é dessa forma que se defende a democracia, né? Enfim, é muito assustador. Eu falei agora de novo com pessoas do governo brasileiro que dizem isso. O Brasil ficará acompanhando tudo, defendendo o que tem que ser defendido, que ele acha que também está sendo defendido por autoridades europeias e outros que se manifestaram. O direito internacional, porque isso é a única garantia. Eu perguntei se o governo brasileiro defenderia o Maduro. Ele falou que não, nesse momento, não em razão. A informação que eu recebi dessa pessoa é o Maduro que responda pelos seus atos. O que a gente tem que defender é que isso é ilegal. Isso que foi feito na Venezuela é uma ilegalidade, é um desrespeito ao direito internacional. Há um grande temor nas forças mais à direita, na extrema direita, no mundo, né, de uma ameaça comunista que poderia invadir e tomar conta do mundo, e sempre essa ameaça é usada como justificativa para muita coisa. Em porções da esquerda, há muito tempo, muitas décadas, que se fala da ameaça do imperialismo e do imperialismo americano podendo avançar sobre o país. Pois nessa coletiva a gente teve aqui, eu acho que um exemplo claro de tradução do imperialismo. Foi uma decisão unilateral, nem o Congresso foi consultado, já que era uma operação que tinha a ver, não era, segundo a interpretação do governo Trump, não é uma declaração de guerra, por mais que na prática isso possa ser interpretado como uma declaração de guerra, mas não era para prender dois fugitivos, foragidos da justiça dos Estados Unidos, o casal Maduro, mas em tudo ali estava a presença dessa ideia do imperialismo, do poder absoluto sobre um país que é visto como da esfera de influência dos Estados Unidos, no caso a Venezuela, e que ele não admite que tenha qualquer outro tipo de regime que não um que seja absolutamente alinhado ao dele. E para isso não importa que governo vai ser, se ele vai ter que governar a Venezuela
Venezuela por algum tempo, como você bem disse, ele deixa claro que os Estados Unidos vão governar a Venezuela. Ninguém sabe como está a situação lá dentro, na verdade, das forças políticas. Ele manda um recado que eu também, se eu fosse a Maria Corina e os próximos dela, ficaria preocupado, porque ele diz que ela não tem condições de governar o país. Se ela não tem, o Edmundo Gonzalez, que é o nome da Maria Corina, que foi escolhido para ser o presidente, fica nas entrelinhas que talvez tampouco tenha. Os Estados Unidos disseram, através do seu presidente, que vão colocar alguém, vão governar junto com alguém que ninguém sabe quem é. Então é para lá de preocupante mesmo. E finalmente, vamos lembrar que ele não falou em nenhum momento de restabelecimento da democracia plena, de olhar e atentar para os anseios da população venezuelana. A única coisa que ele se fixou foi o petróleo. Foi o petróleo o tempo todo, ou petróleo. Energia, petróleo e o domínio, que fica nas entrelinhas também, político absoluto sobre o chamado hemisfério ocidental, as Américas. Eu retomo aqui o mote do editorial do New York Times, saiu hoje, depois já da ação militar, que a definiu muito objetivamente, sucintamente, como ilegal, pois que ao arrepio do direito internacional, e imprudente diante das potenciais consequências que pode haver, se espalhar para a Colômbia, se espalhar para outros países, criar uma nova onda de refugiados venezuelanos. Eu ficaria de olho ainda em desdobramentos da comunidade internacional. As democracias que justamente, com toda razão, se indignaram pelo desprezo demonstrado pelo regime Maduro às eleições de 2024 e consideraram ele um presidente ilegítimo depois disso, vão manter essa posição meio de passividade cúmplice que apareceu em algumas notas hoje, ou vão cerrar fileiras em defesa da democracia e exigir que se faça um processo eleitoral limpo, transparente, com prestação de contas, com observadores internacionais no prazo que demanda a Constituição venezuelana, que é de 30 dias. Porque considerar ilegítimo o regime Maduro, mas aceitar a imposição pela força da maior potência militar do mundo de um governo de fantoche na Venezuela para ajudar os Estados Unidos a se beneficiarem do petróleo venezuelano, me parece que é uma postura para lá de condenável também. Não custa lembrar, quer dizer, é importante reforçar que o governo americano diz que o Maduro e a mulher dele eram foragidos da justiça por terem sido indiciados já lá atrás, serem procurados e terem prêmios na cabeça e tudo mais por conta da ligação com o narcotráfico. Agora, no direito internacional não há nenhum capítulo, nenhuma linha que diga que qualquer país pode invadir um outro país para pegar um foragido e trazê-lo para julgar. Se fosse assim, o Brasil teria vários foragidos nos Estados Unidos e ninguém pensou em fazer uma missão para trazer esses foragidos para cá e tudo mais. Então, é só para reforçar a ideia de que essa operação é altamente condenável, ainda que o regime Maduro também fosse altamente condenável. Nesse sentido, nesse momento, por essa ação, o Trump pode vender como uma vitória, não há dúvida sobre isso. O problema é o que vem depois. O Trump, quando ele fala na coletiva que ele vai administrar a Venezuela, isso muda completamente o cenário. Não é que ele removeu o Maduro e falou para o governo fazer uma transição, enfim, fosse algo ali. Não, não é o que aconteceu. O Trump disse que os Estados Unidos administrarão a Venezuela. Quando ele era candidato, nas duas eleições, tanto em 2016 quanto em 2024, e ao longo do período de mandato dele, ele sempre se vendeu como um isolacionista, pró-paz. A base trumpista é bastante contrária a ações militares no exterior. Há um trauma grande sobre o que aconteceu no Iraque, sobre o que aconteceu no Afeganistão, menor escala na Líbia, porque ali tiveram tropas americanas em solo, mas a base trumpista sempre foi muito contrária. Derrubar o Saddam Hussein, ou derrubar o regime iraquiano, não foi difícil. Agora, e depois? Quando surgiu o Grupo Estado Islâmico, quando centenas de milhares de pessoas morreram na guerra, 4 mil militares americanos, a administração do Paul Bremer, que era o administrador americano do Iraque, foi um fracasso, o governo iraquiano até hoje aliado. No caso do Afeganistão, Talibã voltou ao poder depois de 20 anos, isso é o resumo de tudo. Líbia segue dividida, portanto, há um temor. Como que vai ser essa administração? O que o Trump pretende? Honestamente, eu não acho que haja plano nenhum. Eu acho que o Trump começou a improvisar ali na coletiva. Não avalio o que ele tenha planejado, como vai ser. Falou que vai ser um grupo. Não tem grupo nenhum, nem em Gaza, que foi um pouco mais organizado, tem administração até hoje, passaram meses. Não tem plano nenhum do Trump. A Delcy Rodrigues, ela fez um discurso circundada de vários membros do regime em tom desafiador, dizendo para libertar o Maduro. Não indicou nenhum, pode ter falado com o Rubio mais cedo, mas não foi o tom que ela adotou de transição nem de nada. Então, o que vai acontecer daqui para frente? Em função do que vier a acontecer, terá um impacto na popularidade do Trump, que hoje, sem dúvida alguma, é uma vitória dele. Ele removeu o Maduro do poder. Como vai ser depois? O que vai acontecer? Ele vai botar tropas em solo, coisa que ele não descarta, e também chamou muito a atenção como ele descarta completamente a Maria Corina Machado. Uma coisa era dizer, sim, vamos conversar com todos os membros da oposição, ela é uma voz importante dentro da Venezuela. Mas não, o que ele fala? Fala que, embora seja legal, ela não tem apoio nem respeito na Venezuela. Portanto, eu acho que o Trump não definiu os planos daqui para frente, está indo como ele sempre foi, vai improvisando, como ele foi quando administrava os cassinos, quando apresentava programas de TV, e ao longo da administração dele. Ele vai improvisando de acordo com a situação, ele vai vendo o que acontece. Vai dar certo ou não, não sei, mas nesse momento o regime chavista segue no poder em Caracas. Opa!
Eis-me aqui de novo. É isso aí. O regime chavista continua no poder e é importante fazer o seguinte destaque, que toda vez que os Estados Unidos entram em algum lugar, há uma devastação. Aconteceu com o Iraque, depois virou guerra civil, depois o Afeganistão, o Talibã tomou conta, e assim eles fazem. E esses desgraçados enaltecendo os Estados Unidos e pedindo para que o Trump invada os Estados Unidos para tirar o Lula, como fez com o Maduro. É simplesmente algo estarrecedor e de dar ânsia de vômito. Mas a reflexão que nós temos que fazer é esta. Vamos defender a soberania do Brasil. O Pietro, na Colômbia, já disse que vai ser obrigado a pegar em armas, ou seja, o alvo dele agora é a Colômbia. Ele, é como disse ali o Noblar, ele age ali pelo instinto, ele talvez ele acorde falando, o que eu vou fazer hoje? É um satanazinho. Eu vou incomodar a Venezuela. Não, agora eu vou incomodar a Colômbia, eu vou incomodar esse, vou incomodar aquele, assim que ele age. Mas tudo está indo contra ele, graças a Deus, e essa canalha da extrema-direita brasileira também vai sofrer as consequências, se Deus quiser, porque não haveremos de permitir. Gente, anotaram o Pix? Eu vou tirar daqui. E também já vou tirar daqui essa nossa vinhetinha aqui. Opa, não é isso que eu quero. Vou tirar essa nossa vinhetinha daqui, porque eu estou indo embora hoje. Mas com a graça de Deus, voltaremos, porque aqui é a voz libertadora. E você é uma voz libertadora, portanto, o nosso trabalho é quebrar correntes, então vou deixar aquela nossa famosa logo e, com a graça de Deus, nos vemos no nosso próximo encontro, que será amanhã, com a graça dele. Fica bem, fica com Deus, não te esquece do teu comentário, teu certinho e de compartilhar. É importante a gente esclarecer para as pessoas a realidade dos fatos. Fui.